igual a 1. Vamos ver a demonstração desse teorema. Ó, prova. Esse eu vou provar. Prova. Dado x, vou pegar o x, dado x pertencente ao intervalo 0, π sobre 2, tem-se o quê? Colocar um pontinho aqui e você vai ver o que é que vai ter. Mas para isso eu vou precisar de uma figurinha. A figurinha é a seguinte. No primeiro quadrante, ó, presta atenção, silêncio, o V. Vou desenhar no primeiro quadrante o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico. O círculo de raio 1. Raio 1. E vou pegar aqui o ângulo X, ó. O ângulo X no primeiro quadrante. E para esse X, eu vou construir dois triângulos. Eu vou construir esse primeiro triângulo aqui, que é o triângulo O, tá? AB, OAB, tá? Vou construir esse setor aqui, tem esse setor aqui, ó, esse setorzinho circular aqui, setor circular, e vou construir um outro triângulo, que é esse triângulo aqui, ó. Eu vou pegar o eixo das tangentes, ó, o eixo das tangentes, tá? Tá aqui o eixo das tangentes. E vou pegar esse triângulo aqui, OBC. Você concorda comigo na seguinte afirmação? A área do triângulo OAB, que é esse triângulo aqui, do triângulo OAB, é menor do que a área desse setor circular aqui, ó, do setor circular OAB, a área do setor, é redondinho, ó, o setor, uma pizzazinha, que é o setor OAB, que por sua vez é menor do que a área do triângulo OCB. Vocês concordam comigo? Hã? Vocês sabem calcular a área do triângulo? Qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então vejamos. Você sabe calcular a área do setor circular? Sabe? É fácil, ó. Então vamos parar aqui. Observe, ó. Meu Deus. Olha. Desculpa. Que droga. Beber água.
Pega uma circunferência de raio R, ó. Vou pegar aqui. Traçar aqui uma... Vou traçar uma circunferência de raio R. Se eu conseguir falar mais. Ó. Ai, meu Deus. Para aí um pouquinho. Pronto? Olha aqui, ó, pessoal. Eu vou desenhar dois setores aqui. Vou pegar esse setor, tá? Esse setor aqui corresponde ao ângulo X. E aqui tem um arco L, ó. Um arco de silêncio, pessoal. Silêncio. Tem um arco de comprimento L. Esse setor, ele tem uma área S. S1. Tá? E ele tem um comprimento aqui, L1. A circunferência, ela tem, por sua vez, um raio R. Agora eu vou desenhar, tá rodando aí? Tá. Eu vou desenhar um outro setor aqui. Tá? Um outro setor aqui corresponde a um ângulo Y. Aí você tem esse setor aqui com área S2. Tá bom? Ele tem uma área, esse setor aqui, ó. Tem uma área S1. Esse setor aqui, essa fatia, tem uma área S2. Silêncio. Só que aqui eu tenho um arco de comprimento que L2. Mantendo o raio fixo, eu estou na mesma circunferência. O que é que você me diz se o L2 é o dobro do L1? Qual é a conclusão que você chega? Qual é a conclusão que você chega? Hã? Se o comprimento L2 é o dobro do L1, em termos de área, o que é que você me diz? Hã? Se eu dobrar o comprimento do arco, o que é que vai acontecer com a área? A área dobra. Que negócio de 4? A área dobra. Se eu multiplicar o arco, eu tô mantendo a outra medida fixa. Tá certo? O que você está pensando é um quadrado. Se eu dobro o lado, e dobrar o lado é dobrar os dois lados, o que acontece com a área? A área fica multiplicada por 4. Mas aqui eu estou mantendo uma dimensão. Eu estou dobrando o arco. Mantendo o raio fixo, se eu dobro o arco, eu dobro o quê? A área. Se eu multiplico o arco por 3, se eu triplico o arco, o que acontece com a área? Eu triplico a área. Se o arco é reduzido à metade, a área fica o quê? Reduzida à metade. Ou seja, a área
e o arco, e o comprimento de arco, são grandezas do quê? Diretamente proporcionais, certo? Ou seja, a área S1 está para a área S2, assim como o arco que L2 está para o arco que L1. Ok? Mas X e Y são iguais? Hã? Não, cara, os ângulos não são iguais. Os ângulos não são iguais. Se eu mudar o arco, eu mudo os ângulos. Não é verdade? Não é verdade? Entendido? Agora vamos usar isso aqui. Usemos, silêncio. Usemos isso aqui comparando com a área total, que é a área do círculo, tá? Se você tem isso, você tem a seguinte coisa, ó. Você pega o mesmo desenho, tá? Se eu botar aqui, se eu botar S e L, fica o quê? S está para L2, S está para S2, assim como L está para... O que foi que eu botei? Botei coisa errada. L. Voltando para cá. Aqui era S2, né? A aqui é S1. E aqui é o quê? L1. Então, o que é que tinha? Que é? S2 está para quê? Então, vamos botar... Estava certo, né? Eu que apaguei errado. Ou seja, S1 está para S2, assim como que L2 está para L1. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Oh, meu Deus. Assim como L1 está para L2. Agora vamos fazer uma mudança aqui. Vamos botar só L e S. Então fica o quê, hein? S está para S2, assim como L está para L2. E vamos fazer essa comparação, onde S2 vai ser o setor total. Que setor total que eu estou referindo? A circunferência toda. Então, você vai ter S, que é a área desse setor, está para a área total. Qual é a área do círculo de raio R? Qual é? πr ao quadrado. Assim como o arco L está para o arco total. Quanto é o arco total? 2πr. Ou seja, quem vai ser o S? Vai ser o quê, ó? O S. Hã? É quanto? O S? É L, né? Vezes R sobre 2. Isso é a área do setor circular de raio R e o arco com comprimento L. Você vai cancelar o π com π, R2 fica para cá, R2 sobre R está aqui. Entendeu? Então, quando você tem um setor circular, comprimento L e raio R, qual é a área desse setor? L vezes R sobre 2. Ou seja, isso é a área de um triângulo cuja base é L e a altura é o raio. Tá? Mas um setor não é um triângulo. Certo? Certo? Entendido aí? Então, isso você tem a área do setor. É L vezes R, o raio, dividido por 2. Ah, isso é muito útil aqui, porque eu estou comparando
com a área de um setor. Então, voltemos para cá. Eu tenho o triângulo OAB. A área do triângulo OAB é menor do que a área do setor OAB. Você tem um setor, que é a pizza, que vai até o azul aqui, que por sua vez é menor do que a área do triângulo que OCB. Então, tem-se, por comparação de área, dado X pertencente ao intervalo 0/2, por comparação de áreas, tem-se. Quanto é a área do OAB? Agora você sabe. Quanto é que vale a base do triângulo OAB? Quanto é que vale? Quanto é que vale a base do triângulo OAB? B é ponto, meu filho, não é número. Quanto é que vale a base do triângulo OAB? 1. Quanto é que vale a altura? Quanto é a altura desse triângulo? A altura desse triângulo é essa medidazinha aqui, ó. E quem é essa medida? Seno de x. Sobre 2. Isso é a área do triângulo que? OAB. Isso é menor que a área do setor OAB. Quanto é a área do setor? No círculo unitário, a medida do arco é numericamente igual à medida do ângulo em radianos. Então, esse arco tem comprimento x. Isso foi visto aqui na aula passada. No círculo unitário, a medida do arco é... Quem é a medida do ângulo em radianos? É a medida do arco dividido pelo raio. Quanto é o raio? Então, se aqui é x, aqui é x. Se aqui é x, aqui é x. E qual é a área de um setor de comprimento x e raio 1? Olha aqui, a área de um setor. Meu Deus. L vezes R sobre 2. Então, quanto é a área desse setor? Quanto é? X vezes 1 sobre 2. E isso é menor do que a área do triângulo OCB. OCB. Área do triângulo OCB. Aqui é o ângulo reto. Quanto é a base? Quanto é? E quanto é a altura? Tangente de x. Então, é menor do que a base, que é 1, vezes a altura, que é quanto? De x sobre 2. Ou seja, você tem o quê? Seno de x sobre 2 para x nesse quadrante, ó. Eu estou usando fundamentalmente isso. X é um ângulo positivo menor que π sobre 2. É menor do que x sobre 2, que é menor do que